Que a graça e a paz do nosso Deus esteja reinando em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui. Como todo sábado nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Estamos no primeiro trimestre de 2022 e esse artigo é muito interessante. O título é Cristãs de Fato e eu coloco aqui no masculino, né? Cristãos de fato. Será que realmente nós somos cristãos? Muitas vezes nós nos intitulamos, mas será que na realidade nós somos? É um artigo escrito por Valmira dos Santos Lima e ela começa falando o seguinte, que muitas vezes a aparência nos engana. Muitas vezes nós nos enganamos com a aparência. Tem um provérbio popular que diz que nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que brilha tem valor. E muitas vezes nós também passamos uma realidade, nós passamos uma imagem que não condiz com a realidade de quem somos ou de como vivemos. Às vezes nós passamos uma imagem nas redes sociais de que temos e não temos, passamos uma imagem de santos e muitas vezes nós não somos. E aí, muitas vezes ela coloca aqui que nós nos declaramos cristãs. Mas será que realmente nós somos cristãos? Será que realmente vivenciamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Mas antes de qualquer coisa, antes de mais nada, vamos orar? Vamos pedir a Deus que retire todos os paradigmas, que retire todas as concepções, que retire, que nos deixe com a mente livre, aberta à sua palavra, porque na palavra de Deus nós encontramos, queridos, orientação para todas as coisas. Nós convidamos nosso pastor, né, pastor Robson, a estar aí orando ao Senhor nesse instante. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Receba o nosso abraço, o nosso carinho, um abraço não só da família pastoral, mas da Igreja Batista Sinai de Almadina, um abraço da nossa querida e amada cidade, a cidade maravilhosa, a cidade de Almadina, aqui no sul da Bahia. Cristãos de fato. Há muito que a gente tem vivenciado, assistido aí a geração do crente Raimundo, né? Que é um pé na igreja e um pé no mundo. Ou então o crente girafa, o corpo na igreja, a cabeça enterrada no mundo, né? Mas eu tenho certeza que o estudo dessa noite vai ser mais um dos que tem abençoado grandemente a nossa vida. Grandemente, ricamente. As nossas vidas, não só a minha vida enquanto pastor, porque o pastor também aprende com os estudos que são apresentados. Aliás, que a nossa União Feminina Missionária Batista do Brasil, na sua produção aí da literatura, tem sido muito feliz na escolha e na elaboração dos temas, irmã Paula. E a irmã tem trazido aqui temas riquíssimos que têm abençoado vidas. Antes de orar e de prosseguir falando, eu queria mandar um abraço para o meu colega, o pastor Garcês, e a irmã Josefa, lá em Curitiba. Eles assistem a gente lá. Pastores. Pastor Garcês, guarda aí aquela vigorosa, tá? Quando a gente tiver aquela carninha assada. O pastor gosta de carne assada, já percebeu, né? Churrasco é com ele mesmo. Já que falei em vigorosa, você falou churrasco, um abraço aí para Pedro José dos Santos, que é aquela jabazinha assadinha na brasa, pingando aquela gordura, né? Então, receba o nosso abraço. Um abraço aí para a família do nosso querido Edson Souza Meira, Gilson Ná, o pessoal aí da nossa região, a região de Itamaraty, Birataia, de Itabuna, Francisco ali, família, um grande abraço. Mas também nós desejamos que Deus em Cristo esteja nos abençoando. Quero mandar um abraço, irmã Paula, super carinhoso para a nossa Igreja Batista Sinai de Almadina. Cada um dos nossos irmãos e irmãs. Eu recebi aí muitos comentários lisonjeiros em relação ao culto de Ano Novo que a igreja realizou. Foi um culto gostoso, abençoado, né? E nós abençoador. E nós voltamos para casa muito felizes e já estamos aí com os 2 pés, o corpo inteiro já dentro do ano de 2022 e nós não cessamos de dizer: até aqui
Nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Né? Cristãos de fato. Como a nossa geração está precisando de cristãos de fato, que vestem a camisa do Evangelho. Amém. Como a nossa geração está precisando de homens e mulheres, jovens e crianças, que passem a bola para a próxima geração em grande estilo, porque essa é a nossa responsabilidade, né? A nossa responsabilidade é que a geração depois da nossa, ela receba aí a peteca, né? Receba o dardo aí, de forma que ela venha também ser próspera na vida cristã. Então, hoje, o estudo de hoje, Cristãos de Fato, tem tudo a ver com a nossa forma, com a nossa maneira de colocarmos o nosso corpo, a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração a serviço do reino de Deus. Eu sou um cristão de fato? Você é, irmã Paula, uma cristã de fato? Fica a pergunta. Você que está do outro lado assistindo, é um cristão de fato? Nós temos aí as mais auspiciosas compreensões em relação a esse assunto e desejamos que Deus abençoe grandemente as nossas vidas, tá bom? Vamos orar. Pai querido, Senhor dos céus e da terra, ó Deus, Tu que és de eternidade em eternidade, Senhor dos senhores, Rei dos reis, ó Deus, Tu que és magnífico, excelso, tremendo, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. Suplicamos, ó Deus, o Teu perdão. Amém. Por mais que resistamos, ainda, ó Deus, ainda nós cometemos algo que não agrada ao Senhor, ainda nós pecamos por pensamentos, por palavras, ainda nós pecamos porque não fizemos o que deveríamos ter feito, ainda nós pecamos porque fizemos aquilo que não deveríamos em hipótese alguma ter feito, e nós suplicamos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Nesta noite, Deus, o nosso desejo e o desejo do nosso coração é que esse estudo seja abençoado e abençoador para as nossas vidas. Quem somos nós? Cristãos de fato? Cristãos genuínos? Ou cristãos de carteirinha apenas? Como temos colocado a nossa vida, o nosso olhar, o nosso pensamento, o nosso corpo? Como temos colocado o nosso ser de forma inteira? Está à disposição do Senhor? Fala conosco nessa noite. Fica conosco, nos abençoando, e que a Tua serva seja mais uma vez instrumento nas Tuas mãos. Amém. E que nós possamos, ó Deus, assimilar a instrução do Senhor para as nossas vidas, para as nossas famílias, Amém. Para a Tua igreja, para cada um de nós. E é sempre em nome de Jesus que nós fazemos a nossa prece, a nossa oração, hoje e sempre. Amém. Amém. Paula, Amém. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Viu? Nós que somos gratos pelo privilégio de termos nosso pastor aqui conosco. Estamos aqui, né? Deixando sempre essa palavra, deixando sempre uma palavra de oração e mandando aí abraços para os nossos queridos, né? Grande abraço a todos. Fiquemos todos na doce e na gloriosa paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau, irmã Paula. Até a próxima. Tchau, pastor. Muito obrigada. Deus abençoe. Cristãs de Fato, né? Artigo da revista Visão Missionária, escrito por Vilmara Lima, artigo do primeiro trimestre de 2022. Muitas vezes a aparência nos engana mesmo. Muita gente boa que a gente conhece, né? E que quando a gente vai conhecer de perto, vai ver o viver, o proceder, a gente se engana completamente. A gente percebe completamente que nos enganamos com as aparências daquela pessoa. Isso é bíblico. A gente vai ver os escribas e fariseus, doutores da lei. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo falava: olha, vocês estão colocando fardos pesados sobre as pessoas, fardos que vocês nem sequer cumprem. E eram pessoas que estavam ali como detentoras da lei, né? Que eram pessoas que estavam ali para ensinar a lei ao povo e eram pessoas que aparentemente cumpridoras da lei. Então nós precisamos ter cuidado, muita sensibilidade com relação às aparências. A Bíblia nos diz que é pelo fruto que se conhece a árvore, é pelas ações que sabe realmente se somos ou não
cristãos, se sabe realmente se tememos ou não a Deus. Então a autora nos diz o seguinte, que de acordo com um centro de pesquisa norte-americano, cerca de 2,3 bilhões de cristãos no mundo. E nesse rol está incluso os católicos, os protestantes e os ortodoxos. E um pouco mais de 30% da população mundial é cristã. Então o Brasil está entre os 5 países cristãos do planeta, os 5 principais países cristãos do planeta, e ele fica em segundo lugar, com quase 90% da população, ou seja, 180 milhões. Segundo a pesquisa Datafolha, somos 31% de todo o povo. E aí ela diz o seguinte, que ela fica feliz, né, com esses dados aí, em ver essas boas novas, que as boas novas do Evangelho estão alcançando todo mundo. Isso é muito bom, ver esse crescimento exponencial do Evangelho. Por outro lado, ela fica preocupada, porque parece que mesmo com essa mudança nos números, mesmo com essa mudança exponencial no número de cristãos na face da terra, em todo o mundo, o que não se percebe, consequentemente, é uma mudança no comportamento, uma mudança na vida, na forma de viver. Então nós temos, aí ela fala que ela tem notícias de que o Evangelho vem alcançando muito rapidamente os países da América Latina e África, e em muitos casos o Evangelho ele chega de forma adulterada e não produz um novo nascimento, não produz uma nova vida. Aí ela pergunta aqui, para mim e para você, você já ouviu falar que os cristãos são todos hipócritas? Você não já ouviu alguém dizer isso? Rapaz, eu não gosto de crente, ou bicho ruim, ou raça ruim, são mentirosos, hipócritas. Vocês nunca ouviram? Quem já ouviu? Quem nunca ouviu falar essa frase, né? Nunca ouviu alguém falar isso. E é claro que isso é uma falácia, isso é uma mentira, porque nem todos os cristãos são hipócritas. Nem todos os cristãos são mentirosos. A maioria de nós é piedosa e realmente vive o verdadeiro evangelho cristão, né? Vive o verdadeiro cristianismo. Contudo, nós não podemos negar, queridos, que há sim aqueles que se dizem cristãos e que não vivem como cristãos. Uma pesquisa realizada pelo Grupo Barna, uma instituição dos Estados Unidos que faz pesquisa frequentemente sobre o comportamento cristão, constatou o seguinte, que 38% dos cristãos entrevistados não se qualificavam como semelhantes a Cristo em ação ou atitude. E aí o presidente do grupo e autor de vários livros diz o seguinte, que não é surpreendente que os crentes errem o alvo em termos de representar Jesus, porque a transformação em Cristo é tão difícil e tão rara. Em particular, os evangélicos parecem saber a maneira correta de se comportar, mas frequentemente admite abrigar muitos hipócritas, muitos motivos hipócritas. E aí, ele faz uma pesquisa em um dos seus livros durante 5 anos e ele descobriu, o presidente desse grupo, Barna, ele descobriu o seguinte, que 84% dos jovens conheciam algum cristão, mas apenas 15% afirmavam que o comportamento desses cristãos eram diferentes. Ele constatou também que a fé autêntica é um ponto doloroso para muitos milênios que muitas vezes deixam a igreja justamente por causa da hipocrisia que encontram lá na igreja. Então, esses dados são dos Estados Unidos, mas nós sabemos que não é muito diferente da nossa realidade, né? Esses dados aqui que o autor, essa pesquisa, que esses dados de pesquisa, que essa pesquisa foi realizada durante 5 anos, são dados dos Estados Unidos, o autor é dos Estados Unidos, mas não é muito diferente aqui. E foi constatado que 84% dos jovens conheciam, né? 84% dos jovens que ele entrevistou conheciam cristãos, mas apenas 15% desses jovens
afirmaram que os cristãos que conheciam realmente tinham um comportamento diferente. Porque a Bíblia nos diz, querido, que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Nós precisamos vivenciar a fé que pregamos. Jesus Cristo, falando a Nicodemos, ele disse, olha, necessário é nascer de novo. É necessário nascer de novo. Então o Evangelho, ele precisa produzir uma transformação em nossa vida. Se Cristo habita em nós, nós precisamos agir como Cristo agiria. E muitas vezes não acontece. Muitas vezes não é o que acontece em nosso meio. Então a autora pergunta aqui, o que então significa ser cristão de fato? O que é verdadeiramente ser um discípulo de Jesus? E aí, ela fica essa pergunta diante dos dados aqui, porque o Brasil é o segundo maior país no mundo de cristãos. Queridos, era para o Brasil ser as mil maravilhas. Era para vivermos no paraíso. E muitas vezes nós vivemos numa situação caótica. O nosso país está numa situação caótica. E por quê? Porque aqueles que professam a fé, aqueles que se dizem cristãos, não vivenciam de fato essa fé. É uma fé meramente aparente, né? E aí, a autora diz que poderia dar muitas respostas para essa pergunta. O que é ser cristão de fato? O que é verdadeiramente ser um discípulo de Jesus? Muitas respostas bíblicas poderiam ser dadas e fundamentadas, né, dentro da palavra de Deus. Mas a autora diz que ela vai se ater apenas àquilo que Cristo disse. Nós vamos nós vamos ver o que foi que Cristo falou em João, 8, e Cristo vem dizendo o que é realmente ser um cristão de fato. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Respondeu Jesus e disse-lhes, ainda eu testifico de mim mesmo, e o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E aí nos versículos 31 a 33 diz, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? E aí nos versículos 34 a 37, Jesus responde. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Então, é o que a Bíblia nos fala a respeito de o que realmente é ser cristão. Em João, capítulo 8, depois você pode estar dando toda uma lida no capítulo, a gente não colocou o capítulo inteiro por ser extenso, e separamos apenas alguns versículos chaves. Então, a partir do versículo 12, há um debate entre Jesus e os fariseus. Os fariseus começam a interrogar Jesus, começam a questionar Jesus com relação ao que é verdadeiramente ser cristãos, e eles começam a atacar Jesus, e muitas vezes fazendo acusações e perguntas. Então Jesus, ele responde a todas as acusações e a todas as perguntas biblicamente. E ele fala, ele dá essa resposta aqui. E ele diz o seguinte nos versículos. Bom, o testemunho que ele dá é de si mesmo. E ele diz ele diz quem é, de onde venho e para onde vai, o que é que ele veio fazer. Então, a partir do versículo 12, Jesus está respondendo esses questionamentos, ele testifica sobre si mesmo
E ele fala para os fariseus e escribas ali de onde ele vem, para onde ele vai, o que foi que ele veio fazer, né? O que é que ele veio fazer aqui na terra. Então, muitos, é claro, não entenderam o que Jesus estava dizendo, não entenderam o que Jesus dizia. Mas outros, a Bíblia nos diz que creram, muitos creram nele, de acordo com o versículo 30, muitas pessoas, né? Muitas pessoas creram em Jesus. Então, para esses, Jesus explica o que é verdadeiramente ser seu discípulo. João diz que muitos judeus creram que Jesus era de fato ser o que ele dizia ser. Nós não podemos, queridos, nós não podemos nos armar de uma fé genuína se nós não vivenciarmos essa fé. Nós não podemos dizer que somos cristãos se nós não vivenciarmos essa fé que nós professamos. Então, apesar de somente Deus conhecer o coração e saber a sinceridade dele, há muitas formas externas, é isso que a autora diz aqui, de se avaliar uma pessoa, se essa pessoa ao menos dá indício de que é realmente uma cristã, de que é realmente uma fé verdadeira, aquela fé que ela professa. Há uma forma de julgar, julgamento justo, não julgamento arbitrário. Se eu e você somos verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus, nós não podemos aplicar aos judeus, porque nós não conhecemos, nós não temos dados suficientes para atestar a veracidade ou não da sua fé. Antes, contudo, é necessário entender que para se tornar um discípulo de Cristo, é preciso crer que Jesus Cristo veio ao mundo em carne, que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia e que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que eu e você tenhamos a vida eterna. Mas crer só não basta, né? Nós crer de saber que Jesus existe, de saber que Jesus veio ao mundo, não basta. Nós precisamos realmente vivenciar, nós precisamos dar testemunho de que temos esse Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E aí a autora Lima coloca o seguinte, que infelizmente muitas pessoas que seguem a Jesus, mas não compreendem realmente quem é Jesus. Para alguns, Jesus é um revolucionário que veio para lutar em defesa dos pobres e dos oprimidos. Então, é como os judeus contemporâneos de Cristo, né? Eles esperam até hoje um Messias político, um líder que livre das injustiças sociais que eles passam. Mas nós precisamos, mas para outros, Jesus Cristo ele é o quê? Ele é o Mestre, ele é Senhor, ele ensinou o amor, ele ensinou os valores morais. Cristo pegou o amor por si mesmo, né? Cristo pregou o amor ao próximo, ele defendeu a justiça, ele foi mestre na moral, ele foi um modelo a ser seguido, mas reduzi-lo a isso é minimizar a seriedade do pecado e o preço pago por Jesus na cruz do Calvário. Jesus Cristo foi um exemplo a ser seguido. Jesus Cristo, ele pregou o amor, sim. Jesus Cristo, ele defendeu a justiça, sim. Jesus Cristo, ele foi mestre da moral, sim. Ele é um modelo a ser seguido, sim. Mas reduzir Jesus Cristo a só isso é minimizar a seriedade do pecado, é não perceber a seriedade do pecado. E a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. O valor de Cristo na cruz do Calvário por mim e por você, ele é tremendo porque ele nos deu acesso, livre acesso a Deus. Então, infelizmente, muitas pessoas que seguem a Jesus não compreendem realmente quem Jesus Cristo é. E aí a gente vai ver que João 12, João 8, versículo 12 e versículo 28 diz assim, Jesus Cristo começa dizendo, olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas isso falo como meu Pai me ensinou. Então, Jesus Cristo começa dando testemunho de si mesmo. Ele diz, olha, eu sou
Quem é o Senhor? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, porque eu vou iluminar, eu vou guiar os caminhos, eu vou orientar por quais caminhos seguir. E esse terá a luz da vida. Quem me segue vai ter a luz da vida. E aí ele fala, olha, quando levantardes o Filho do Homem, então realmente vocês conhecerão que eu sou e que eu não faço nada por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Para Jesus, aplicar essas palavras em si mesmo equivale simplesmente declarar que ele era divino. Ele estava declarando a sua divindade. Para se tornar um discípulo de Jesus, é necessário crer que Jesus Cristo ele é a luz do mundo, que ele é o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós e que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Nós precisamos declarar que Jesus Cristo é Filho de Deus, que Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado, é o Verbo encarnado, que veio para nos libertar da escravidão do pecado. Mas aí a autora pergunta aqui, mas o que vem depois da fé? O que atesta uma fé genuína? O que vem depois de você declarar que Jesus Cristo veio ao mundo, que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que é o Verbo encarnado? O que vem depois disso? O que atesta uma fé verdadeira? Quem realmente é um cristão de fato? O que separa uma fé falsa de uma fé verdadeira? De discípulos instáveis dos discípulos genuínos de Cristo? A resposta de Jesus, ela é simples. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, o que vem depois de uma fé verdadeira? O que atesta que uma fé é verdadeira? O que separa um crente, um discípulo do Senhor Jesus? De uma fé verdadeira, de discípulos de Cristo instáveis e de discípulos de Cristo genuíno? Simplesmente permanecer na palavra. A Bíblia nos diz, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. É isso que está dizendo em João 8,31. Então a marca do verdadeiro discípulo, o que diferencia a sua fé, não é uma fé vacilante, mas é a permanência na palavra de Deus. Como o pastor falou logo no início, existe muito cristão Raimundo, pé na igreja e pé no mundo, né? O corpo no mundo, cabeça na igreja e corpo no mundo. Muitos dizem assim, cristão girafa, cabeça na igreja e corpo no mundo. E são cristãos instáveis. E a Bíblia nos diz que é pelo fruto que se conhece a árvore. Então, o que se diferencia uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé professada genuína, de uma fé instável, de um falso cristão, são as suas ações. É a permanência na palavra de Deus. É a permanência na palavra de Deus. O verbo permanecer dá a ideia de quê? Continuidade, persistência, perseverança. O cristão genuíno, ele tem sua fé baseada na palavra. Não é no eu acho. Eu acho, a Bíblia diz, mas eu acho. A Bíblia diz, mas eu penso assim. Não. O que diferencia um cristão verdadeiro é aquele que permanece na palavra. Um crente genuíno permanece na palavra de Jesus, na palavra de Deus. Então é isso que vem depois de uma fé verdadeira. O que atesta uma fé verdadeira? Quem é um cristão realmente de fato? Então, se essa pessoa obedece, se essa pessoa procura atender a palavra, se essa pessoa acha essa palavra preciosa, se é controlada pela palavra de Deus, direcionada pela palavra de Deus, mais precisamente que outras forças que direcionam suas vidas, a pessoa é direcionada pela palavra de Deus. Então, na mesma linha, Calvino explica que quando Jesus diz que aqueles que estão firmemente enraizados em sua palavra são verdadeiramente seus discípulos se continuarem nela, quer dizer que muitos professam ser discípulos, mas ainda na realidade não são.
não têm o direito de serem considerados como tal. Os crentes perseveram constantemente até o fim. Então, quando Jesus Cristo fala, se permanecerdes, quer dizer que, independente das circunstâncias, independente das situações da vida, das adversidades, das provações, das tentações, permaneceremos na palavra de Deus, orientados pela palavra. É ir na contramão do mundo. É ir na contramão do mundo. É ser direcionado pelo que a Bíblia diz, pelo que a palavra de Deus diz. Se, portanto, desejamos que Cristo nos considere seus discípulos, nós devemos, queridos, nos esforçar para permanecermos na palavra. E aí, um questionamento que a autora faz e que nos chama a reflexão é: será que temos permanecido na palavra? Será que temos permanecido na palavra de Deus? Será que temos dado devido valor a essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz? É uma pergunta. Você tem permanecido na palavra de Deus? A palavra de Deus tem direcionado a sua vida? Você tem dado devido valor na palavra? Há quanto tempo faz que você lê a palavra de Deus? Eu costumo dizer o seguinte: como é que você vai saber se o pastor, se eu estou falando dentro da palavra, se o irmão está falando aquilo que a Bíblia diz, se você não lê a palavra? Queridos, como eu vou saber? Como nós vamos saber o que é que a palavra de Deus tem para nós, o que é que Deus deseja para as nossas vidas, se nós não temos conhecimento dessa palavra? Precisamos ler a palavra de Deus, precisamos ter tempo de qualidade com Deus. Então, será que temos tido essa palavra como preciosa, como valorosa? Ela tem sido preciosa para nós, mais preciosa para nós do que os discursos filosóficos, do que os discursos do mundo? Será que conseguimos perseverar na palavra do Senhor, manter a nossa fé, mesmo quando tudo ao nosso redor está ruindo? Ou temos dificuldade de crer e de aplicar essa palavra no dia a dia quando as coisas vão mal? Será que nós, quando as coisas estão de pernas para o ar, parecendo que está tudo de perna para o ar, que parece que acontece uma outra coisa ruim na nossa vida, uma atrás da outra, será que nós temos permanecido na palavra que professamos? Será que temos valorizado essa palavra? Será que estamos dando ciência e permanecemos com a nossa fé firme, inabalável, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, independente das circunstâncias? Mesmo elas sendo ruins? Então, o cristianismo que professamos, ele atesta a fé que dizemos ter. O cristianismo que nós professamos, que nós vivenciamos, ele atesta que realmente nós somos cristãos? Há duas coisas importantes nas quais nós não podemos nos esquecer. A primeira delas é que só guardamos aquilo que temos. Se você não tiver, você não tem o que guardar. Você só guarda aquilo que você tem. Então não pode permanecer conosco aquilo que não nos pertence. Eu posso guardar uma joia, um dinheiro e um objeto que não é meu, mas uma hora ou outra eu vou ter que devolver para o dono. Não é assim? Agora, se ele é meu, eu posso guardar para o resto da minha vida. Então eu só posso guardar aquilo que é meu. Eu só posso guardar a palavra se essa palavra estiver em mim. Eu só posso guardar a palavra de Deus se eu tenho conhecimento dessa palavra. Se eu leio a palavra de Deus, se eu conheço as Escrituras. Da mesma forma, eu só posso guardar a palavra de Deus se ela permanecer comigo, né? Se ela estiver em mim, se eu a possuir. Sendo assim, queridos, é imprescindível que nos dediquemos em quê? A leitura da palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus, a memorização da palavra de Deus, ao estudo sistemático das Escrituras. Nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos dar valor a esta palavra. Eu costumo dizer que não existe desculpas para que você não tenha
conhecimento para que você não tenha conhecimento da palavra de Deus. Porque hoje a Bíblia, ela está em nossas mãos. A Bíblia está no computador, a Bíblia está no CD, no pendrive, a Bíblia está em nosso carro, à nossa disposição, ali no aparelho de som do nosso carro. A Bíblia está no nosso celular. Ah, mas eu não sei ler. Tem a Bíblia em áudio. Ah, mas eu não enxergo, eu sou cego. Tem a Bíblia em braille. Você não tem desculpas para dizer eu não conheço a palavra, porque a palavra de Deus, a Bíblia nos diz que ela não está lá no fundo do mar. Os mandamentos do Senhor não estão nos céus que você não possa alcançar, mas os mandamentos do Senhor estão na sua palavra. E nós precisamos, queridos, meditar nessa palavra. Nós precisamos ler, nós precisamos memorizá-la, nós precisamos guardar a palavra de Deus em nossos corações, porque a Bíblia nos diz que um dia essa palavra, a Bíblia, como assim a conhecemos, será retirada de nós. Então, a Bíblia nos diz que nós não podemos deixar que os espinhos dos cuidados do mundo sufoquem a palavra de Deus plantada em nossos corações. Nós vamos ver a parábola aí do semeador que semeou em pedras, mas ali a semente cresceu, mas as pedras, as intempéries da vida veio e tirou. Você não pode, querido, permitir que as dificuldades do mundo, que os intempéries da vida levem a sua fé. Precisamos permanecer firmes na palavra de Deus. Discípulo significa aprendiz. Como discípulos de Cristo, eu e você somos chamados a aprender. E aprender exige o quê? Esforço. Aprender exige esforço. Então as palavras que a Bíblia nos diz em João 6, 63, versículo B, diz assim: as palavras que hoje eu te digo são espírito e vida. A palavra de Deus, ela é espírito e ela é vida. A Bíblia nos diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes e faz a divisão entre a medula e a alma. Então, por quê? Por quê? Jesus responde em outro lugar. Então, por que nós devemos meditar nessa palavra? Por que nós devemos guardar a palavra de Deus? Jesus responde em João 6, 63b. Porque as palavras que ele diz, ela é espírito e ela é vida. Ela vivifica. Então, o espírito é o que vivifica. A carne para nada se aproveita. Mas as palavras que eu vos digo é espírito e vida. É isso que Jesus Cristo nos diz em João 6, 63. Ou seja, as palavras de Jesus, elas geram vidas em nossas vidas. E é isso que nós precisamos. Não é possível se alimentar de Cristo sem se alimentar da palavra de Cristo. Porque crer realmente em Jesus Cristo não pode estar separado da palavra. Se você crê realmente em Jesus Cristo, você não pode estar separado da palavra, porque Cristo caminha com a sua palavra. Nós vamos ter um exemplo assim, quando nós temos um amigo, aquele amigo mais chegado que o irmão. Quando aquele amigo nos dá um conselho, normalmente nós acatamos, porque confiamos na sua palavra e atentamos para a sua palavra. Então, Jesus Cristo, se ele é nosso amigo, se ele caminha lado a lado conosco, nós damos atenção à sua palavra, nós damos atenção àquilo que ele diz, porque ele fala os nossos corações, ele fala as nossas vidas. E não temos como separar Cristo da sua palavra. Nós não temos como dizer que servimos a Deus se não praticamos aquilo que Jesus Cristo diz. Então, os seres humanos, eles vivem de cada palavra que sai da boca de Deus. É isso que Deuteronômio 8:3 nos diz. E Jesus Cristo é a própria palavra, ele é o verbo encarnado. João nos ensina em João 1 que Jesus Cristo foi o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Calvino argumenta que o evangelista chama Jesus de Logos, verbo, que quer dizer palavra. Primeiro porque ele é
ela é eterna, sabedoria e vontade de Deus. Então a palavra de Deus, ela é a eterna sabedoria e vontade de Deus para nós. E segundo, porque Jesus Cristo, ele é a imagem viva do propósito de Deus, da vida de Deus, né? Ele se revela em nós por sua palavra. Portanto, permanecer em Jesus é permanecer na sua palavra. E ele mesmo fala diversas vezes no capítulo desse mesmo evangelho, no capítulo de João, né, no mesmo evangelho de João 8, que é fundamental que nós permaneçamos na palavra de Deus. Então, é discípulo do Senhor Jesus se verdadeiramente permanecerdes na palavra. Então, o versículo, finalizando o versículo, eu deixo para guardar no coração. É João 8,31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, que o Senhor nos ajude a permanecermos na sua palavra. Que Deus desperte os nossos corações e as nossas mentes para a importância de termos um momento de qualidade com Deus. Um momento de qualidade, um relacionamento de qualidade com Deus. Que Deus desperte em nossos corações o desejo de lermos a sua palavra, de estudarmos essa palavra, de nos aprofundarmos na palavra de Deus. É um relacionamento com Deus através das Escrituras Sagradas, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. E aí, queridos, se nós estivermos em Deus, né? E é isso que a palavra de Deus nos diz. Olha, Jesus Cristo diz, olha, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vocês, vocês poderão pedir tudo o que vocês quiserem e vos será feito. Então, permaneçamos firmes na palavra. Ser cristão, de fato, é vivenciar a fé que nós professamos. É dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu vivo pela fé, eu vivo guiado na palavra. Que eu e você tenhamos a compreensão de que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, nós somos cidadãos dos céus. E que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o nosso manual de conduta e fé. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana maravilhosa na sua presença. O nosso muito obrigada a cada um de vocês. Um beijo e um cheiro no coração de cada um. E vamos continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes.